Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Café com a Inglaterra. Hoje o tema é bem bacana, então fique atento, pegue seu café e vem com a gente. Vistoria de imóveis, dicas e tudo que você precisa saber a respeito de vistoria. E hoje nós temos um convidado muito especial que presta serviço, inclusive aqui para a Imobiliária Inglaterra e para a Inglaterra Premium, que é o Bruno Batista. Ele tem a sua empresa que presta essa Isso, consultoria, né, Bruno? isso. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Opa, Prazer obrigado, aí Rodrigo. para o nosso bate-papo. Obrigado. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre vistoria de imóvel, sobre todas as nuances da vistoria, o que a importância da vistoria para o contrato de locação, para o proprietário, para o inquilino e todo o entorno desse processo aí. Legal, Bruno, como você tem um time de consultoria, né, Uhum, que faz todas essas vistorias dos imóveis, uhum. fala um pouquinho primeiro de você, do seu trabalho, como que você iniciou isso tudo. O pessoal também que está nos ouvindo, poder te conhecer melhor e saber aí o que você desenvolve dentro da questão da consultoria de vistorias. Isso. Bom, eu comecei no mercado em 2017, Sim. através de um conhecido, né, que já trabalhava nesse ramo e estava querendo focar mais na parte de compra e venda, um corretor amigo. E ele acabou me passando o processo, me ensinando essa profissão, que eu acabei desenvolvendo ao longo desse período aí, que já fazem aí 8 anos. Né? Durante esse tempo eu criei a minha empresa, contratei, né, colaboradores, hoje nós somos em 4 colaboradores na empresa, atendemos a Inglaterra também, várias imobiliárias, enfim. Uhum. É, e também desenvolvi um curso, né, também um treinamento, um aplicativo. Hoje o sistema é próprio da empresa, então a gente tem uma agilidade muito grande na vistoria, uma assertividade muito grande, tem todo um planejamento de cada vistoria, de cada imóvel, de cada tipo de imóvel diferente, e a gente busca aprimorar isso para trazer excelência para os nossos clientes. Legal, Bruno. É, na vistoria, na verdade, tem a ver também com a questão de quando a pessoa vai alugar um imóvel, Isso, né? exato. Então, por exemplo, nós temos uma pergunta a respeito disso especificamente, Aham. até para o pessoal poder nos acompanhar e saber Uhum. melhor. Para quem vai alugar um imóvel pela primeira vez, por exemplo, Uhum. como você explicaria o que é uma vistoria e qual o papel dela na locação? Tá. Vamos lá. A vistoria, assim, um termo bem prático, é um seguro, Certo. tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Por quê? Porque é ali que vai constar todos os itens de como o proprietário ou a administradora está entregando esse imóvel para o inquilino. Uhum. Então, vamos colocar uma hipótese que esse documento não existisse, né? Poderia qualquer coisa ser alegada ao fim da locação que o inquilino ou o proprietário seriam prejudicados. Tanto do inquilino falando que recebeu já quebrado, né? Uhum. Ou o proprietário falando que entregou em perfeitas condições e na verdade não entregou. Então, o documento da vistoria ele é basicamente um seguro para ambas as partes terem segurança durante esse processo de locação de que não vai ser cobrado nada indevido e também tudo que a pessoa, o inquilino, às vezes quebrar ou acabar estragando durante esse processo será cobrado no fim da locação. Então, em termos gerais, é basicamente um seguro de que ela está pegando o imóvel na condição X e terá que entregar na condição X também, né? Salvo desgaste natural de uso e outras coisas que a legislação ela permite. Sim, então a vistoria ela é feita tanto no início, antes Exato, do inquilino poder entrar, exato, e no final, quando ele vai sair exatamente. também, é refeita essa vistoria Isso, novamente para exatamente. ver como é que ficou o imóvel, se está Exato, tudo sob controle. exato. Ô Bruno, essa vistoria ela é feita então, tanto quando o inquilino, antes dele entrar, na verdade, Isso, e após a saída dele, ou quando ele for, né, naquele momento de sair, desocupar. vocês também desocupar, né? Aham. Vocês retornam lá para refazer essa vistoria, ver se ficou tudo em ordem, tudo Isso, sob controle, exatamente. enfim. Aham. E eu não sei, existe algum memorial descritivo que vocês fazem dos itens para poder equilibrar isso da entrada e da saída? Como é que é Existe, isso? existe sim. Nós realizamos a vistoria em duas etapas. Tanto a parte descritiva, onde nós vamos colocar todos os itens do imóvel, batente, porta, maçaneta, piso, rodapé, parede, teto, enfim, tudo. Uhum. Itens elétricos, hidráulicos e a parte de registro fotográfico e de vídeo. Né? Então, primeiro é feita a parte descritiva, onde nós colocamos tudo, como é que está o estado, se tem riscos, tem manchas, tem lascado, se tem quebrado, se está funcionando, se não está funcionando. E aí, depois do descritivo pronto, nós voltamos e tiramos foto, a gente faz os vídeos, faz o teste, por exemplo, de ar-condicionado com termômetros para verificar se está esquentando, se está esfriando, Uhum. de chuveiros também. Então, o imóvel ele é feito
toda a parte de testes, de descritivo, de memorial fotográfico. Pra você ter uma ideia, no imóvel comum de 2 quartos, um imóvel padrão normal de um apartamento, é feito mais de 300 fotos. Então é bem completa a vistoria, para que se na vistoria descritiva tiver alguma dúvida do real estado, por exemplo, colocamos leves riscos, e aí lá no final tá com um quebrado, tá com risco mais profundo, nós temos a fotografia para verificar onde estava esse dano, como estava esse dano e o que aconteceu durante o período de locação para verificar se será cobrado ou não. Legal. Por exemplo, vamos supor, o inquilino, foi feita a vistoria, ele entrou, está Uhum. ocupando o imóvel e tal, e queimou algumas lâmpadas E, do quarto, da cozinha, sei lá, aconteceu aham, algum problema que queimaram as lâmpadas. Isso é obrigação do próprio inquilino que está usando o imóvel trocar uma lâmpada, por exemplo, uhum, ou ele tem que se reportar à imobiliária dizendo que, poxa, queimou uma lâmpada, tem que ser aham, trocado. Quais são, então, assim, para a gente poder entender melhor, quais são os tá, tipos de serviço que é por conta do inquilino, ele mesmo tá, resolver ali dentro do ambiente dele de moradia, aham. ou algumas outras situações que daí o inquilino precisa reportar a imobiliária para pedir a atenção do proprietário no imóvel. De maneira geral, a lei do inclinato ela prevê que, se forem itens estruturais, a responsabilidade é do proprietário. Se forem itens de uso diário, de uso comum, a responsabilidade é do inquilino. Então, voltando na lâmpada que você comentou. Uhum. Ah, eu estou morando lá faz 3 meses, 4 meses, me queimou uma lâmpada. Responsabilidade do inquilino, fazer a manutenção do imóvel e trocar a lâmpada. Agora, se o inquilino está morando lá uma semana, 2 semanas, começou a queimar uma, queimou duas, queimou três, queimou quatro, pode ser que haja um problema de fiação estrutural no imóvel. Aí o proprietário deverá enviar um eletricista, verificar se tem algum problema, se tem algum fio desencapado, se tem alguma coisa, alguma situação oculta Uhum. à vistoria, né, que não foi pego na vistoria, e a alocação, para que daí possa ser feito o reparo. Mas reparo pontual, como lâmpada, como chuveiro, uma torneira começou a dar um vazamentinho ali que seja uma situação de uso mesmo fora do encanamento, é do inquilino, é responsabilidade de manutenção do inquilino. Né? Mesma coisa para uma manutenção de ar-condicionado, uma limpeza de ar-condicionado, uma manutenção de aquecedor, né? De um cooktop, de um fogão, um forno. Se o inquilino já estiver em pleno uso do imóvel, a responsabilidade de reparo é do inquilino. Certo, Bruno. Continuando nessa mesma Uhum, perspectiva aí, tanto o locador quanto o inquilino têm responsabilidades. uhum. Aí que vem a pergunta, né? Tem algum ponto que você vê que as pessoas costumam deixar passar despercebido? Olha, tem alguns. Para o inquilino, é importante sempre conferir a vistoria, né? Não deixar de lado, porque por mais que nós fazemos um serviço profissional, nós estamos ali, às vezes a nomenclatura que nós damos para um dano pode não ser o entendimento do inquilino. Uhum. Então ele pode ler a vistoria, tirar as dúvidas conosco, enviar no nosso e-mail, fazer a ligação, verificar, olha, isso aqui que você colocou é isso aqui mesmo, né? É esse dano que eu estou vendo aqui, não é? Às vezes faltou um pontinho ali na vistoria ou ó, você colocou aqui, não, tá nas fotos. Então, o inquilino sempre é bom ele conferir a vistoria, ele dá uma olhada tanto no laudo descritivo quanto nas fotos, conferir quando ele entra no imóvel, para que não ocorra de lá na saída ele vir falar, mas isso já estava, isso não estava, isso estava quebrado, e na vistoria vai estar tudo esclarecido ali. Então, essa é uma parte um pouco negligenciada Uhum. pela parte do inquilino. O proprietário, assim, como ele não tem tanto, né, acesso diário ao imóvel, quando ele está nessa fase de visita, de pegar a chave, vai à locação e volta, às vezes saiu de uma rescisão, foi para outra. Então, o que seria interessante para o proprietário é verificar sempre se tem alguma manutenção estrutural, infiltração, Uhum. se a parte de telhado está tudo certinho, se está entregando o imóvel em condições de habitação para o inquilino. Para que não haja problemas futuros nem para a administradora e nem para o proprietário, que aquilo pode se agravar, né? Uma infiltração que hoje é muito pequena, pode ao longo de uma semana, 2 semanas, se agravar e acabar ocasionando um problema muito maior. Então, o proprietário tem sempre que estar atento nessa parte de problemas estruturais, né? Infiltração, telhados, vazamentos, né? Coisas que são oriundos da estrutura do imóvel mesmo. E o inquilino sempre ter atenção na parte da vistoria de entrada, porque isso vai ser muito importante na rescisão. Certo. Ô Bruno, então você está lá no dia a dia, né? Uhum, Com essa parte da sua consultoria em vistorias, aham. e aí tem algo que te surpreende com frequência? Ou alguma situação inusitada, assim, que já aconteceu? Tem. O que me surpreende às vezes é quando nós vamos fazer a vistoria de desocupação, por exemplo, o inquilino ele arrumou o imóvel, fez coisas que ele não teria necessidade de fazer, não seria obrigado a fazer, e aí na vistoria a gente aponta outras coisas que teriam que ser feitas.
Pois é. Então aí começa aquele conflito. Ah, mas eu já fiz isso, vamos deixar no lugar daquilo. Hum, Vamos deixar isso aqui que eu fiz, porque esse não vou fazer, porque eu já gastei aqui. Então, o que eu sempre falo pro pessoal é, calma, né? Vamos esperar a vistoria, deixa vir o que realmente é necessário ser feito de reparo, para daí a gente ver o que faz, como faz, né? Se o prestador de serviço da imobiliária pode ser que faça, ou se não, se você tem um particular. hum. Então, assim, o inquilino ele tem a liberdade para fazer o reparo da maneira que ele achar necessário. Mas não faça antes, porque isso vai gerar problema depois, porque às vezes na vistoria de saída vai ter coisas que ele não fez e não vai constar coisas que ele acabou fazendo. Então, uma curiosidade assim que acontece sempre, toda semana, o pessoal acaba se precipitando na hora de desocupar, na boa intenção de deixar o imóvel bom, mas aí acaba fazendo coisas que não seria da responsabilidade dele e deixando de fazer o que seria da responsabilidade dele. Então, assim, é muito comum isso acontecer. Fora outras coisas que a gente acaba chegando, já foi mordido por cachorro, já aconteceu já N situações que a gente acaba passando no dia a dia, mas que é comum pelo trabalho e a gente vai levando. Bacana. Então, sempre aguardar a vistoria, né? Sempre Querer aguardar a fazer vistoria, nada não faz nada, desesperado. não se precipite, muita calma nessa hora, que vai dar tudo certo no final. Para quem está prestes a devolver um imóvel, Aham, como é que vai funcionar essa questão aí para chegar o momento certo dele pedir essa vistoria novamente aham. para poder fazer essa desocupação? Tá, então o que eu, né, acabei de mencionar da questão de ter calma, esperar a vistoria, porque assim, na vistoria de saída nós temos duas etapas. Primeiro, nós vamos até o imóvel, né? Importante, importantíssimo o inquilino deixar o imóvel limpo, não precisa ser uma faxina completa, mas pelo menos limpo, para dar um ar, porque às vezes o proprietário quer acompanhar, quer mandar um filho, um tio, Certo. acompanhar a vistoria, e acaba pegando mal, né? Hum, Aquilo que o proprietário, e às vezes até nós, como vistoriadores, chegamos ao imóvel e vê aquele imóvel todo bagunçado, cheio de sujeira. Então, sempre manter o imóvel limpo, organizado, passar uma vassoura, um paninho, para a gente poder fazer a vistoria com mais assertividade. Então, nós realizamos essa primeira vistoria, quando nós vamos colocar lá o que precisa ser feito, o inquilino vai proceder com os reparos e nós retornamos para uma segunda vistoria para daí efetivar a liberação. Ó, fez tudo certinho, pintou ou limpou, arrumou aqui o piso, arrumou alguma coisinha, tá tudo certo, pode devolver as chaves. entendido. Perfeito. É importante porque vocês relatam o que precisa ser feito, se Aham, caso precisa realmente, né? exato. E acredito que tem casos que às vezes Não o precisa inquilino nada. cuidou tanto que só a Exatamente. vistoria mesmo Vários não precisa, casos que a né? gente faz a vistoria e o imóvel já é liberado de cara, porque ele já, né, deixou tudo o imóvel certinho, não estava pintado, ou até fez a pintura já, e Sim, tá tudo certo, já pode fazer a liberação. beleza, maravilha. Tem mais alguma consideração que você acha importante nessa consultoria que vocês prestam para a Imobiliária Inglaterra e outras imobiliárias que você gosta de salientar, de pontuar, para o pessoal que está nos ouvindo também poder saber a respeito disso? Uhum. Assim, é bem importante a gente estar, tanto a empresa de vistoria quanto a imobiliária, estar alinhada em princípios, né? Do que é certo fazer, do que não é certo fazer, está alinhado, porque eu costumo dizer que a vistoria é muito bom senso. A legislação da lei do inclinato é muito vaga com relação à vistoria. Nós temos jurisprudências que não são não totalmente conclusivas sobre certos temas de cobrança de pintura, de cobrança de reparos. Hum, Então, o que vai ser muito importante é a questão do bom senso, tanto da parte da administradora com o proprietário e da parte do vistoriador com o inquilino e também com o proprietário. Então, tanto a empresa de vistoria quanto a administradora, estando bem alinhadas em princípios, fica muito mais fácil de desenvolver uma locação com segurança, fazer uma vistoria, tanto de entrada, quanto às vezes uma vistoria de manutenção, que o proprietário pode solicitar, inclusive, o imóvel está alugado em 3 anos. Ah, eu quero ver como meu imóvel está. Fizemos uma semana passada, por exemplo. hum. Aí nós combinamos com o inquilino, vamos até o imóvel, ele deixa a gente entrar, a gente tira foto de tudo, verifica se está tudo bem organizado. Nesse caso estava, muito bem cuidado, por sinal. Que bom. Então, é muito, muito bom quando, né, nós temos esse alinhamento, como nós temos com a Imobiliária Inglaterra, em princípios, em ter ali um bom senso relacionado a o que é responsabilidade do proprietário, o que é desgaste de uso, o que é responsabilidade do inquilino, para que não haja reclamações, para que não haja desentendimento, tanto por parte do proprietário, que é cliente da imobiliária, e tanto por parte do inquilino, que é cliente, pode voltar a ser cliente, pode indicar outros clientes de ambas as partes. Então está sempre bem alinhado, é bem importante nesse sentido, com a parte da diretoria, com os colaboradores da imobiliária, com os proprietários.
Perfeito, então, Bruno. Quero aí agradecer a sua presença Opa, conosco aqui no nosso podcast, Café com Inglaterra. Acredito que o pessoal aí de casa conseguiu absorver com bastante certeza. conhecimento aí a Espero que respeito de sim. vistoria, né? Porque é um tema Sim, bacana, né? É um tema do sim, dia a dia dentro do com mercado certeza. imobiliário, né? Extremamente importante, hein? Tão importante quanto o contrato de locação. E para te agradecer, nós queremos te deixar um presente Opa, da legal. imobiliária, um Muito kit vinho obrigado. aí para você Muito obrigado. aproveitar bastante aí, que muito bom esses vinhos que estão aí, Show de viu? bola. Muito obrigado. Uma alegria pra gente. Ô, Bruno, você tem redes sociais para deixar o pessoal Temos acompanhar sim. você, o seu trabalho? Connect Vistorias com dois N's, @Connect Vistorias lá no Instagram. A gente posta alguns conteúdos lá legais sobre desocupação, sobre história de entrada, conferência, tá tudo lá. Bacana, Bruno. E a você, até o nosso próximo Café com a Inglaterra.